Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Bom estarmos novamente aqui. Vamos agora orar antes de tudo, né? Hoje vamos ler o capítulo 2 do livro de Gálatas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos ministrará. Ó Senhor Deus, somos totalmente dependentes de Ti. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido. Abençoe cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Que está procurando conhecer mais da Tua palavra, Senhor. E que o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, porque toda a honra e glória pertence somente a Ti. Ó Espírito Santo, esteja nos ministrar. E pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, lembrando que agora esse capítulo 2, nós vamos continuar aquela série de argumentos, né, que o Paulo estava usando para defender sua mensagem e o seu ministério. Começou lá no capítulo 1, são 6 argumentos, 4 foram expostos no primeiro capítulo. Agora, nesse segundo capítulo, nós vamos ter ele expondo os outros 2 argumentos dele, tá? Por todo esse capítulo, ok? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que está aqui no capítulo 2, primeiro versículo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, aqui começa um pequeno argumento. Os cristãos da época, eles tinham a ideia de que a igreja de Jerusalém era a igreja mãe. Porque os apóstolos vinham de lá, os apóstolos fizeram daquele local a sede, né? Pode ser assim dizer. E Paulo vinha, então, lutando contra uma acusação que também queria desmerecer o ministério dele, dizendo que ele não era um apóstolo de Jerusalém. Ele não teve início lá. Então ele responde a isso relatando que, por revelação, ele foi enviado para Jerusalém para expor o evangelho dele. Ele veio a Jerusalém para expor o evangelho dele aos apóstolos e todos eles concordaram que a mensagem que ele pregava era divina. O evangelho que ele pregava era divino. Então ele está aqui, isso aqui vai se estender até o 10º versículo desse capítulo. Ele está defendendo isso, que os apóstolos reconheceram que o evangelho que ele pregava era divino, tão divino quanto aqueles que ele estava pregando aos judeus. Era a mesma coisa que ele estava fazendo aos gentios. E ninguém tem que entender que Paulo não estava fazendo isso aqui, apresentando o evangelho dele para buscar aprovação. Tá? Ele pode achar, Paulo o evangelho dele não tinha certeza que o evangelho dele era divino. Ele tinha certeza, ele não precisava da aprovação. Quem expôs o evangelho que ele pregava a ele ele aprendeu do próprio Jesus. Foi Deus que o ministrou. Então por que ele vai lá? Porque na verdade ele não quer aprovação, ele estava buscando que não houvesse uma cisão, uma briga, um racha dentro da igreja, né? Ele estava buscando era isso, porque está evitando o embate, que no princípio esse embate podia dividir a igreja, né? Então ele vai e expõe o evangelho. Primeiro ele vai lá para Jerusalém e expõe aos líderes. Ele fala aqui que primeiro aos que estavam em estima, ele está falando das lideranças. Porque se ele expõe o público todo, poderia haver ali um embate muito grande. Ele expõe primeiro as lideranças para que eles entendessem o que ele estava falando. E assim que eles não, o evangelho que você prega é o mesmo, é divino, como a gente fala aqui, é como o que a gente prega. Então depois ele expôs todos os judeus cristãos que estavam lá, porque queria evitar essa cisão, evitar um racha.
na igreja. A igreja acaba se dividindo entre igreja judaica e igreja gentia. Então, aí isso vem ao que ele está falando. Ele teve essas atitudes, né, para evitar um racha e, vamos dizer, isso vai vir de encontro com o que ele falou, que ele não corresse de modo que ele de uma forma que ele fosse correr à toa, correr em vão. Porque se ele não toma essa atitude, se não tem esses cuidados, ele acaba correndo em vão e ter ido lá em vão, pregado o evangelho em vão, porque ter havido uma cisão dentro da igreja. Então, essa é a preocupação de Paulo. Tá? Ele foi lá por revelação, mas teve a preocupação dos nuances, como ele foi primeiro as lideranças e tal, para ver o consenso, o pessoal entender o que ele estava falando, para não ter nenhum atrito. E está, de repente, trabalhando contra o evangelho, contra a igreja. Fazer algo que ia desunir a igreja, em vez de unir. O que, glória a Deus, uniu. Amém? Então vamos ao versículo 3, fala assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, como nós vimos, o Barnabé e o Tito estavam com Paulo. E o Tito, ele era um cristão grego, ele era um gentio cristão. Os judaizantes diziam que ele deveria ser circuncidado. E Paulo foi veemente quanto a isso, que ele não ia ser circuncidado. Foi inflexível, não concordou com isso. Alguém pode lembrar, mas o Timóteo era grego também e o Paulo circuncidou ele. Paulo circuncidou o Timóteo, sim. Está lá em Atos 16, logo no começo da segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém. O Timóteo realmente era circuncidado, mas o Timóteo é um caso diferente. O Timóteo, ele era grego, mas ele era meio judeu. Ele era meio judeu par de mãe, era grego par de pai. Então, para qualquer judeu, ele era tão mestiço quanto o samaritano. Então Paulo e o Timóteo, de acordo, concordando com Paulo, eles resolveram circuncidar o Timóteo. Porque o Timóteo era judeu. E aquilo ali, se ele não faz isso, se ele não se circuncida, ia se tornar uma barreira para o ministério dele. Por ele ser judeu também. Ele já sendo um mestiço, os judeus, que quando o evangelho era pregado, primeiro, Paulo chegava às cidades, e assim o Timóteo também seguiu os padrões de Paulo, ele pregava nas sinagogas aos judeus. E em seguida ia pregar os gentios, porque poucos judeus aceitavam. Ele ia pregar os gentios, onde havia maior aceitação. Mas nesse primeiro momento que Timóteo fosse pregar aos judeus, ele ia ser levado a sério. Primeiro, porque era mestiço. Segundo, porque ele, por ele ser... eu sou judeu também, mas você não é circuncidado. Então ele se circuncidou por amor à obra. Eles fizeram isso por amor à obra, por amor ao Evangelho. Eles retiraram a barreira que poderia ter para o ministério de Timóteo. Então foi um caso diferente. Mas aqui no caso de Tito, Paulo foi inflexível. Não vão circuncidar o Tito, não. Em Jerusalém, eles aceitaram isso. Quando ele foi a Jerusalém, ele falou, não tem que circuncidar. Mas existiam os judaizantes que queriam circuncidar, e ele era inflexível quanto a isso. Que para Paulo, se ele aceitar ser circuncidado, significava que ele está buscando justiça pela legalidade da lei. E assim, dessa forma, está negando a base fundamental da justiça pela graça. Pela graça vinda de Deus. Amém? Então vamos adiante agora no versículo 6, que fala assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, a quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. O que Paulo está dizendo aqui, que os apóstolos que lá estavam, os mais antigos da igreja, os anciãos,
os líderes em Jerusalém, eles não acrescentaram nada para a mensagem de Paulo, nem para ele mesmo, como apóstolo. Nada foi acrescentado para ele. Eles não acrescentaram nada. Isso é que ele fala, não está falando como uma prepotência ou um menosprezo aos apóstolos, não. Ele só está afirmando que mesmo que todos aqueles homens tivessem ouvido da boca de Jesus, ao vivo, tivessem andado com Jesus, tivessem muitos deles sido companheiros de Jesus, isso não conferia a eles uma autoridade superior à que ele tinha. Entende? Porque Deus não faz essa acepção. A autoridade que ele tinha no ministério dele é a mesma autoridade que os demais cristãos tinham, por mais que eles tivessem conhecido Jesus, mesmo andado com Jesus na terra. Porque Paulo também teve um encontro com Jesus, mas falando não tiverem andado com Jesus na terra enquanto ele estava em carne aqui na terra. Eles não tinham autoridade superior. E isso vale para a gente também. Todo aquele que tem relacionamento íntimo com Deus, íntimo com Cristo, ele tem essa mesma autoridade. A autoridade daqueles que passaram, os antigos, do tempo de Cristo, não é uma autoridade superior aos do nosso tempo, a nós. A nossa autoridade, se tivermos relacionamento com Cristo. Amém? Posto isso, vamos para o 7. Diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. Então, amado, só para ter um entendimento maior. Quando fala aqui, quando foi a circuncisão, ele está falando assim, foi aos judeus. Quando fala aqui que o Pedro, o apostolado de Pedro era para a circuncisão, o apostolado de Pedro era para os judeus. E o apostolado do Paulo era para os gentios. Né? Quando fala aqui incircuncisão, quando o Paulo fala incircuncisão, são os gentios, circuncisão são os judeus. E também lembrando que quando fala Cefas, Tiago, Cefas e João, Cefas é o Pedro, tá? Certo? Só frisando essa partezinha aqui. Então, ele está falando aqui, os apóstolos reconheceram que Paulo foi encarregado do evangelho aos gentios, como Pedro foi encarregado do evangelho aos judeus. Eles reconheciam a autoridade de Paulo, que era tão grande ou tão dimensionada quanto a autoridade que Pedro tinha. Para os judeus, ele tinha para os gentios. Aí vem Tiago, João e Pedro, são citados Tiago, João e Pedro, porque eles eram considerados colunas da igreja em Jerusalém. Tá? Tiago, irmão de Cristo, irmão de Jesus, que veio se tornar o líder da igreja em Jerusalém, e o Pedro e o João, são os apóstolos que andavam com Jesus mesmo, né? Que eles andavam, Tiago, Pedro, João, Pedro e Tiago andavam juntos, mas o Tiago, apóstolo, já tinha sido morto. Tá? Isso se dá em Atos 12. O Tiago, apóstolo, já tinha sido morto. Então aqui, daqueles três que andavam sempre com Jesus, dos 12 apóstolos, tinha o João e tinha o Pedro. Então eles eram considerados colunas fortes da igreja. E eles deram as mãos ao Barnabé, ao Paulo, ao Tito, em comunhão com eles. Tipo assim, não, está tudo certo, mas nós estamos todos juntos, o evangelho é um só. O evangelho que vocês pregam mesmo, aqui não tem aprovação, aqui é um sinal de que nós estamos todos em concordância. Está tudo certo. Tem nada aqui. Não tem nada a se acrescentar lá, ou algo que esteja contra o evangelho que primeiramente nós pregamos, nós começamos pregando. Está tudo igual, está tudo certo. Então houve uma concordância.
Só foi sugerido que eles não se esquecessem dos pobres, em especial os de Jerusalém. E Paulo sempre foi incisivo nisso, ele nunca se esqueceu, não. Um exemplo é lá no final da carta de Romanos, se não me engano, no capítulo 15 ou 16. Não, acho que 15. 15, vou ver aqui. 15, 26. No 15, 26, isso mesmo. Atos 15, 26, em Romanos 15, 26 fala assim: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso aqui é um exemplo na carta de Romanos. O Paulo fazia essa coleta para os pobres, em especial Jerusalém. Por que em especial Jerusalém? Porque Jerusalém foi a igreja que ficou mais abalada. A igreja mais atacada, foi a igreja mais atacada, mais perseguida. Né? A primeira, ela começou dali da perseguição, é que se abriu o evangelho. Sendo que Paulo foi um desses perseguidores do início, né? De perseguidores se tornou perseguido. Mas no princípio ele era perseguidor. E a igreja foi muito atacada, em Jerusalém no princípio. Então, existia mais necessidade da fé que estava em Jerusalém. As outras igrejas foram se formando depois. Tá? Então, o Paulo se empenhava em fazer isso. Amém? Então, vamos aqui agora para o versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Aqui nós temos o começo do sexto argumento do Paulo. Ele está argumentando aqui, ele está contando que teve que repreender, teve necessidade de repreender o Pedro. Né? E Pedro era considerado como o chefe dos apóstolos. Então ele está falando assim, eu tive que repreender o Pedro. O Pedro, para muitos, Pedro não era uma pessoa que tinha que ser repreendido. Ele era o chefe dos apóstolos, na cabeça de alguns, não que ele era, mas muitos o consideravam assim. E ele fala que teve que repreender. E isso vai se estender por restante do capítulo, falando sobre isso. Amém? Então vamos agora para o versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então Pedro, quando chegou, no caso ele está falando aqui em Antioquia, ele usou da liberdade cristã que ele tinha. E ele estava comendo com os gentios. O que era proibido fazer de acordo com as tradições judaicas. Ele não poderia comer com os gentios, mas ele estava em liberdade cristã e não tinha isso, ele estava comendo. Quando chegaram alguns de Jerusalém que diziam vir da parte de Tiago, que depois é desmentido pelo próprio Tiago no concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, 24, ele fala que isso não aconteceu, que ele não enviou ninguém para as igrejas que estavam espalhadas. Quando o Pedro faz isso, Pedro rompeu a comunhão com os gentios. Ele, quando vê esses homens chegando, ele rompeu a comunhão com os gentios. Né? Provavelmente ele estava com receio do que eles viriam a pensar ou do que o Tiago viria a pensar. Né? Porque eles eram judeus e ele também. E ele teve essa atitude de sair de perto dos gentios. E outros judeus que estavam lá, até mesmo Barnabé, que era companheiro missionário do Paulo, imitaram esse ato do Pedro. Fizeram a mesma coisa. E essa atitude, ela estava afirmando de uma maneira implícita que os gentios, mesmo que eles fossem seguidores de Cristo, eles ainda não eram inferiores, ainda eram imundos. Eles eram inferiores e eram imundos, de acordo com as tradições judaicas. Então eles ainda continuavam inferiores e imundos. É isso que ele estava falando. E que os rituais judaicos conferiam uma santidade maior, né, do que a justiça que vinha pela fé. O ritual judaico não deixava mais santo do que simplesmente aceitar Cristo. Ter minha fé em Cristo. É isso que estava de maneira implícita colocado de acordo com essa atitude do Pedro. Por isso Paulo repreendeu. Vamos adiante, no 14. Mas quando vi que não andavam bem
e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então Paulo confronta o Pedro, né? E dizendo que ele não sabe, que ele sabia que Deus já não admitia essas diferenças, que não tinha que impor nada aos gentios. Mas com essa atitude ele estava mostrando que os gentios tinham que mudar a postura deles, né? Ele está vivendo com os gentios, comendo seus alimentos, mas a sua atitude, a que foi feita agora, dizia que os gentios teriam que se tornar judeus, viver como judeus, o que estava errado. O fato de serem judeus não os tornava superiores. Pedro sabia disso, porque Pedro foi ministrado a não chamar ninguém de inferior ou imundo. Isso se dá lá em Atos, antes da conversão do Cornélio, quando descem os alimentos, na visão que ele teve. Ali foi ensinado que ele não devia chamar ninguém de inferior ou imundo. Nada de chamar de inferior ou imundo que Deus abençoou. Aquilo era para os gentios. Os gentios não poderiam ser chamados de inferiores ou imundos se Deus estava com eles também. A graça do Evangelho também tinha chegado a eles. Ele está falando isso. Não é porque nós somos judeus por natureza que não pecadores dos gentios. Nós não somos superiores a eles por sermos judeus. É isso que ele está falando aqui no 15. Vamos para o 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, Paulo faz Pedro recordar que até eles, que eram judeus, eles haviam concluído que a salvação não era pela lei mais. A salvação não viria pela lei. A salvação era pela fé em Cristo, não por guardar a lei. Então, Paulo, todos eles buscavam essa justificação pela fé em Cristo. Ele está falando assim, nós buscamos justificação pela fé em Cristo, mesmo sendo judeus. Pelos rituais que nós tivemos no passado. Nós sabemos que a salvação vem em Cristo. E apenas nele. Mas se o comportamento mostrava que tinha que voltar à fé antiga, teria que voltar à lei para completar a salvação. Essa atitude está mostrando que ele tem que voltar à lei para completar a sua salvação. Essa atitude que ele estava tendo. Então, se eu busco Jesus para o perdão dos pecados, mas depois de buscar Jesus para o perdão dos pecados, eu ainda tenho que buscar algo mais para completar, então Cristo não é meu suficiente e perfeito Salvador. Não é o meu suficiente Salvador. Não é o perfeito Salvador. Então ele se torna um ministro de pecado, porque ele não cumpre a promessa dele na cruz. E Jesus é um ministro de pecados? E Paulo faz, claro que não. Claro que não. Se eu buscar alguma coisa a mais para me santificar, depois de eu pedir perdão aos pecados em Cristo, depois de viver minha fé em Cristo, eu preciso de mais alguma coisa para acrescentar essa salvação, então Jesus é um ministro de pecado. Ele não cumpre a promessa dele. Tudo que foi pregado é uma mentira. É isso que ele está falando aqui. Ele está botando Pedro. Está vendo? Está entendendo? Vamos lá para o 18. Porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Pedro havia destruído em si mesmo o sistema da lei que ele entendia como judeu. Ele destruiu em si mesmo esse sistema da lei por causa da fé em Cristo. Ele destruiu esse sistema dentro do seu coração. Mas, ao recusar comer com os gentios, ele estava edificando novamente o que havia sido destruído. Entende?
E com isso ele estava se tornando o quê? Um transgressor. Ou ele estava errado em deixar a lei por entender que agora ele tinha que confiar em Cristo, ele ia justificar pela fé por confiar em Cristo, ou agora então ele é transgressor porque fez o caminho reverso, né? Ele agora deixa Cristo para voltar para a lei. Então ele é transgressor, então ele se tornou um transgressor, porque ele não está vivendo a verdade que está vindo no coração dele. Quando ele deixou a lei e resolveu seguir Jesus, viver pela graça. Aquilo é uma verdade que está no coração dele, ele não é transgressor. Mas quando ele faz o caminho inverso, então ele está transgredindo. Ele fala assim, eu estava errado. Eu estou transgredindo. Ou seja, ele transgrediu da primeira vez ou está transgredindo agora. De qualquer forma, ele é um transgressor. Está se fazendo um transgressor. E não uma pessoa que conheceu a verdade. Através de Cristo. Amém? Entendido isso aqui? Então vamos para o 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a pena por transgredir a lei é a morte. E, digamos, eu como pecador sou transgressor. Então, portanto, a lei me condena à morte. Mas Cristo paga por mim o preço, a penalidade na lei por ter transgredido. Deus paga por mim essa pena, né, de morte pela lei. Então, como ele morreu com a lei porque ele a cumpriu completamente. Ele morreu com a lei. Cumpriu completamente. Então, nisso eu também morri para ela. Morri com Cristo. Ele morreu por mim, eu morri com ele. Morri com a lei também. E vivo pela graça. Então, Cristo agora vive em mim. E é claro que Jesus não morreu por mim para eu viver a vida como bem entendo. Não foi essa, não é esse o propósito. Não é para eu viver a minha vida como bem entendo. Agora eu vivo na dependência e na confiança em Jesus Cristo. Na total dependência dele, na total dependência do Filho de Deus. Agora Cristo vive em mim. Assim o guia do crente é quem? É Cristo. E não mais a lei. Cristo é o meu guia, Cristo é o meu referencial. E agora ele vive uma vida santa, não por medo de ser punido, que a lei trazia isso, o medo da punição. Eu não vivo uma vida santa por medo de ser punido, mas eu vivo por amor àquele que se entregou por mim. Por amor a Cristo. Eu vivo uma vida santa, Cristo vive em mim, porque eu o amo e sou submisso a Ele. Sou dedicado a Ele. Confio nele. Essa é a diferença. Não é mais por medo, é por amor. A lei era por medo da transgressão. É por medo da morte que vinha pela transgressão da lei. Eu sirvo a Cristo por amor ao meu Salvador. Cristo vive em mim. Então, para terminarmos, vamos para o 21 e fala assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então a graça de Deus está no dom incondicional da salvação. E ela é aniquilada quando o homem tenta ganhar. Quando o homem tenta ganhar a salvação, ele aniquila esse dom da graça, que é incondicional. Se for ganha, não é mais graça. Se for algo ganho, não é mais graça de Deus, não é dom de Deus. Certo? Então eu estou aniquilando o dom de Deus, estou aniquilando essa graça. Se alguém obtiver o favor de Deus, é isso que fala aqui. Se alguém obtiver o favor de Deus pela observância da lei, Jesus morreu à toa. Então Jesus morreu à toa. Jesus deu a vida dele por nada, ele jogou fora a vida dele. É isso? É isso? Jesus morreu à toa e jogou fora a vida dele? Porque se eu voltar para a lei, se eu achar que é pela observância da lei, eu vou receber o dom da salvação, a graça da salvação,
e não por Cristo, Jesus morreu à toa, coitado. É isso que ele está falando. Amém? Jesus não morreu à toa, amados. A nossa salvação é por Cristo e não por observância da lei. Mas ele aqui estava abrindo os olhos do Pedro. E aqui termina o sexto argumento dele. Ele está defendendo a mensagem dele e a posição dele como apóstolo. Amém? Então vamos terminar aqui. Espero que tenha sido um momento proveitoso que nós tivemos aqui, que tenha sido ministrado aos corações dos irmãos, tenhamos todos nós aprendido mais da palavra nesse momento. E semana que vem estamos novamente aqui com o capítulo 3. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que foi ministrado aqui. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Esteja nos direcionando, nos abençoando, Pai, nos impulsionando. Que o Senhor Cristo vive em mim e em todos os irmãos verdadeiramente, Pai. Ó Senhor Deus, que nós, Pai, venhamos a diminuir, o Senhor a crescer em nossas vidas. Venhamos a ser cristãos genuínos e sinceros, verdadeiros seguidores de Cristo, para a honra e glória do teu nome. Receba a nossa oração, nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, irmãos. Até a semana que vem. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Shalom.